Recebo com muita alegria aqui nos estúdios, conforme informei aos ouvintes da Capital FM, o Dr. Abidon Salam Khaled. O Dr. Abidon é infectologista, especialista em clínica médica. Dr. Abidon, uma honra enorme recebê-lo aqui, e nós pedimos essa entrevista exatamente em função desse momento que vive o Brasil, né? Nós temos aí divulgado diariamente pelas televisões, no estado de São Paulo, por exemplo, uma crise enorme com relação a H1N1. E aqui em Cuiabá acabamos de dar a informação que clínicas particulares estão inclusive sem a vacina. Nem os que recorrem a clínicas particulares estão na fila agora esperando a chegada da vacina. O que são esses tempos aí de infecção? Há um risco de epidemia no Brasil? Bom dia, doutor Abidon, um prazer enorme recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, é uma honra estar aqui com você, né? E obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue tentar ajudar um pouquinho os ouvintes, né? Para entender um pouco o que está acontecendo. Na verdade, nós somos um país muito continental, né? Muito grande e tropical. Essas regiões são muito susceptíveis a doenças infecciosas de várias causas, né? Principalmente as virais que nós estamos vivendo agora, né? Nós temos um vírus, o H1N1, que é um vírus influenza, né? Que tem um contágio muito intenso por via respiratória e por contato. E isso faz com que a disseminação seja muito grande, muito fácil de disseminar. É um vírus antigo, é um vírus milenar. Nós temos epidemias por gripe pelos séculos atrás, né? Então é uma doença que tem uma história muito bem definida por infecções sazonais, né? Então isso não é muita novidade na história da medicina. O problema é que esse vírus ele começa de tempos em tempos fazer uma mudança na sua composição genética e faz com que haja infecções diferentes, com maior gravidade às vezes, com surtos maiores. Isso vai variar de acordo com essa variação genética desse vírus, das mutações que ele pode ocorrer de acordo com os períodos de crise, né? As vacinas contra a gripe, elas são 100% eficientes? As vacinas é um grande avanço em todas as áreas, né? Inclusive na H1N1. Não é uma medida 100% eficaz. Ela consegue ajudar muito, principalmente quando o vírus influenza já desenvolveu epidemia, porque os lotes vacinais vão mudando de tempos em tempos. Então, como a gente falou, essas mutações dos vírus vão ocorrendo nos vírus influenza e as vacinas precisam ser modificadas. Então, a vacina que foi usada 10 anos atrás não resolve agora, porque ela precisa ser atualizada com os vírus novos que vão chegando no meio nosso, né, no meio ambiente nosso. Mas elas são, assim, muito eficazes. Não é 100%, infelizmente não tem essa capacidade. E quando vem surtos novos de variações genéticas do vírus, a vacina não tem uma capacidade protetora muito efetiva, porque ela precisa ter esse vírus novo para ser incorporado no novo lote. Por isso que as epidemias novas, as novas epidemias por variações genéticas do vírus, variações, por exemplo, que a gente teve no passado suína, variações por aviária, por animais que passam por esse vírus de influenza, fizeram ter epidemias graves. A última nossa foi em 2009, que foi uma epidemia nacional, nós sofremos muito com isso, e agora esse próprio vírus de 2009 está circulando novamente no nosso meio com surtos epidêmicos, que a gente tem visto na imprensa. Mas assim, a vacina ainda é o nosso melhor método. É o melhor método preventivo, precisa ser feita, existem padrões para ser feitas, grupos que se fazem a vacinação e vão ajudar os pacientes, sem dúvida nenhuma, as pessoas. Mas a eficácia não é 100%. Isso vale para muitas das vacinas, não todas, algumas são muito efetivas de fato, mas a influenza infelizmente não tem eficácia 100% e tem essas variáveis em relação a novos surtos. Tá, e qual que é o sintoma que o cidadão começa a sentir quando ele... isso é transmitido como? Pelo mosquito? Então, o H1N1 é um vírus transmitido por via aérea, por respiração, por tosse, por secreções que saem da tosse e por contato de mão contaminada. Pois é, e quando que ele começa a perceber que tem que procurar um médico? Então, a gente tem a sintomatologia da gripe causada pela influenza, porque a influenza, o vírus influenza, cursa com gripe. Nós temos duas coisas diferentes, que é gripe e resfriado. Resfriado é aquela doença que dá um mal-estar de viés superior, coriza, mas sem grandes manifestações, sem febre, sem nada. A gripe já é uma manifestação mais bem definida. Ela é causada pela influenza, que é esse vírus, e ele faz um quadro mais agudo de febre, mais mal-estar, uma coriza mais importante. Só que além disso, além dessa infecção de viés superior, que compromete nariz, garganta, essa coisa toda, ele faz uma forma grave da doença, que é uma forma pulmonar. Essa lesão pulmonar funciona como se fosse uma pneumonia extensa.
Então essa manifestação que leva a grande preocupação pública, porque ela tem um índice de mortalidade razoavelmente alto. Então a nossa preocupação quando nós temos infecção por influenza é esses dois nortes. O primeiro, o quadro gripal, que se manifesta com febre alta, com coriza, tosse seca, muitas vezes mal-estar, dor no corpo. É uma manifestação. Muitas vezes essa evolução dessa doença, grande maioria das vezes, mais de 90%, eu falaria aqui sem chance de errar, elas vão evoluir bem, sem as pessoas sentirem nada. Mas vai ter um grupo pequeno de pacientes, muito pequeno, que vão desenvolver lesão pulmonar, que funciona como pneumonia grave. Essa sim vai ter um grande problema. Essa vai desenvolver febre também, tosse e, o mais importante, falta de ar, né, que é uma sintomatologia muito importante nessa fase pneumônica, nessa fase pulmonar. Além da vacina, tem outra fórmula de prevenção dessa doença? Existem maneiras. A gente hoje tem alguns antivirais que a gente consegue utilizar previamente à infecção. Mas esse uso do antiviral, que é um remédio para se utilizar preventivamente, ele é usado em grupos muito bem definidos, principalmente profissionais de saúde que lidam com esse doente, que estão manipulando toda hora, tem contato íntimo com essas pessoas. Não é uma rotina se usar essas medicações antivirais preventivamente na comunidade. Essa é uma coisa que não deve ser feita. Por quê? Porque o uso intempestivo de medicamentos antibióticos, quer dizer, drogas que matam micro-organismos, ela induz uma resistência. Então, se a gente começa a usar uma coisa sem controle efetivo, ela vai acabar fazendo com que esse vírus tenha mudanças mais rápidas e faça com que ele comece a desenvolver resistências a essas drogas antivirais clássicas que nós utilizamos. Então, existem outras maneiras, medicamentosa, por exemplo, mas ela é recomendada em grupos muito específicos quando a gente utiliza. Para nós, população de uma maneira geral, a utilização é a vacinação, é a melhor eficácia. Quanto ao tratamento da doença, infelizmente não há assim, o tratamento ele tem uma eficácia, que é essa mesma droga que se usa preventivamente, mas ela só é eficaz quando a doença, a gente consegue utilizar um remédio precocemente, pelo menos 2, 3 vezes o máximo de evolução da doença. A partir desse período, os medicamentos não têm uma eficácia boa como atividade viral. Então a gente tem dificuldade de eliminar o vírus com o uso de remédios durante um certo período, a partir de um período. Então a gente só tem uma eficácia muito boa em tratamento quando é muito precoce. Doutor Abidão, a dengue e a zika também são doenças infecto-contagiosas? A chikungunya também? Isso. É isso, Antero. Essas 3 doenças, dengue, zika e chikungunya, são doenças que a gente chama de arbovírus. São vírus, como H1N1, mas são diferentes. O contágio depende de vetor. O vetor é o mosquito. Então, o que acontece é que esse mosquito, ele pica uma pessoa com vírus, faz um ciclo dentro do mosquito, o vírus faz um ciclo, é obrigatório fazer o ciclo, não é só encostar no sangue e transmitir. Ele chupa o sangue do paciente, esse sangue circula o vírus circula no mosquito e esse mosquito repica a pessoa, transferindo a doença. Então a dengue, a zika e a chikungunya, as 3 têm o mesmo mecanismo de formação. São chamados de arbovírus, porque são vírus que dependem de artrópodes. Artrópodes, mosquito, carrapato, esse tipo de agente, né? Também problemáticos, são doenças de clima tropical. Então são doenças que a gente viveu um período, uns 30, 40 anos, no meio do século XX, sem essas doenças no nosso meio. Aí a dengue voltou a reemergir nas Américas, isso a partir de Cuba, naquela região de Cuba, que veio e foi introduzida no norte da América do Sul e depois desceu para o Brasil, isso na década de 90 mais ou menos. E hoje nós vivemos 26 anos, quase 30 anos aí, com um surto de dengue contínuo no Brasil todo. E para complicar as coisas, como o vetor é o Aedes aegypti, que é um vírus já urbanizado, né? Existem vários vírus que dependem desse mosquito para reproduzir. E é o que aconteceu. A gente tivemos ultimamente chikungunya e zika, 2 vírus novos no Brasil que foram introduzidos no Brasil, graças à migração nossa mundial de pessoas que conseguem andar de países em países de maneira muito fácil, muito rápida, né, com avião, essas coisas, e acabou introduzindo esses agentes virais dentro do Brasil. São doenças infecciosas, infecto-contagiosas, como nós consideramos, e epidêmicas. São doenças que têm epidemia. Como ele chegou no Brasil, nós temos um ambiente favorável a essa infecção, porque a gente tem um clima tropical, tem um mosquito urbanizado já por causa da dengue. Aí vieram esses 2 vírus novos e foram introduzidos rapidamente no Brasil e criaram essas epidemias que nós estamos vendo nos últimos anos aí em relação ao chikungunya e a zika. A medicina, vai chegar a vacina? Qual que é a solução? Tem esperança nisso ou não? Tem, assim, a dengue já tem uma vacina já com alguns com sorotipos envolvidos, com eficácia não tão alta,
não tão alta, mas já está no mercado, já tem sido utilizado em estudos clínicos grandes, tem uma eficácia parcial. Isso é importante. Se a gente analisar as epidemias que acometem muitas pessoas, de repente a vacinação, se tiver pouco efeito colateral, ela pode abrandar isso. Chikungunya e Zika sem vacina ainda. A gente tem que tomar um cuidado, porque o tipo de vírus, nós temos 2 tipos de vírus no mundo, assim, de maneira geral, são vírus DNA e RNA. Os vírus DNA, de uma maneira bem resumida, são mais fáceis de ter vacina. Os vírus RNA são mais difíceis. E eles são de que grupo? O Zika RNA. Então, o Zika é um vírus que a possibilidade de vacinação, ela começa a ficar mais difícil. Esses vírus acabam tendo maior dificuldade de a gente criar vacina porque as mutações, as variações genéticas são maiores. Então, isso cria uma dificuldade maior das indústrias mundiais fazerem vacinação para isso. A dengue já tem uma vacinas testadas razoavelmente eficaz. Agora, basta a gente saber se a nível populacional nós vamos ter o êxito que a gente espera nos estudos menores, né? Porque estudos são feitos em populações pequenas, agora vão ampliar mais para as comunidades, né? Por que tem pessoas que pegam Zika e ficam boas e tem pessoas que pegam Zika e vão a óbito? Por que tem isso? Quando é o momento que chega para tratar, como é que é isso? É muito difícil. Todas as infecções, de uma maneira geral, elas têm variações clínicas. Então a gente fala assim, de maneira geral, as infecções virais, a grande maioria tem uma evolução benigna, boa e autolimitada. Significa que a pessoa tem a doença e depois no tempo desaparece. Uma minoria dos pacientes vão fazer formas graves da doença. Na maioria das vezes a gente não consegue entender quais são os subgrupos que têm formas graves. A gente sabe hoje, por exemplo, pacientes que têm imunossupressão, por exemplo, deficiência imunológica por infecção por HIV, por remédios de neoplasia, algum tumor avançado, deprime a imunidade e faz com que esse paciente tenha maior chance de mortalidade. Mas, de maneira geral, essas doenças têm uma evolução benigna. A minoria pode complicar. E essa minoria, a gente não tem marcadores muito fidedignos. Tipo assim, vou dosar um negócio no sangue e esse outro paciente vai ter um perfil X de evolução. A gente não tem isso. A gente sabe dados epidemiológicos. Então, grupo de pessoas que têm maior risco do que outros. É isso que a gente consegue entender. Por que está se falando menos na AIDS e no vírus HIV? Ele deixou de ser importante e tal, porque nós estamos anunciando muito, fazendo campanhas bastante para combater a questão da dengue, da chikungunya, da Zika, que é o vírus da moda aí. E a questão da HIV? O HIV é um vírus que não deixou de ter sua importância. Ele é importante, tem impacto público imenso ainda em vários países do mundo. Eu acredito assim, Antero, na verdade é que nem você colocou, a coisa tá na moda, existe um pool muito grande midiático em relação a isso, em relação aos novos vírus, então isso faz gerar um desvio um pouco de atenção. Mas nós não podemos esquecer, existem doenças que a gente considera como endêmicas, são aquelas doenças que já existem em nosso meio continuamente. O HIV é uma delas. Na verdade, a gente considera o HIV como uma pandemia, que é uma endemia mundial. E o HIV, ele tem importância contínua, ele não para de ter importância, porque a incidência dele diminuiu de certo modo, controlou com as medicações, mas ele está contínuo no nosso meio. Infelizmente, ainda muitas pessoas se contaminam e infelizmente algumas pessoas acabam falecendo por causa da infecção por HIV. E essa contaminação ainda é exclusivamente pela relação sexual? Sim. Pela falta de prevenção na relação sexual? Ainda o sexo seguro é a melhor maneira preventiva para HIV, sem dúvida nenhuma. O beijo em pessoa que tem HIV não tem problema nenhum? Perigo. Todas as relações amorosas, abraço, beijo, carinho, essas coisas em relação a pacientes HIV é zero risco de infecção, não tem nenhum risco. Não transmite pela saliva? Não tem nenhum risco. Não tem essa possibilidade, né? É muito comum nas comunidades mais carentes a pessoa contrair, por exemplo, tétano e colocar ervas. O cara tá lá na zona rural e tal, e tem esses ditos remédios populares, caseiros e tal. O tétano continua matando no Brasil? O tétano é uma doença bastante interessante, também muito antiga, mas graças a Deus nós temos vacina para tétano desde a infância. Então a vacinação para tétano fez com que essa doença caísse a níveis muito baixos. Então as pessoas que são imunizadas adequadamente e fazem reforço da sua vacina na fase adulta, porque a vacina do tétano tem um tempo também, ela demora aí 10 anos, alguma coisa assim, que você precisa repor essa dose da vacinação. Agora, a doença existe, e ela existe realmente nas condições mais precárias. Por quê? Porque a bactéria do tétano,
ela precisa de uma área de necrose, de tecido morto para proliferar. Então, quando as pessoas fazem algum trauma cutâneo, algum trauma no seu corpo, e esse trauma necrosa, faz morte celular, e se utiliza produtos inadequados naquela região, a chance de contaminar com a bactéria do tétano é alta, e essa bactéria invadiu o sistema nervoso e acaba desenvolvendo doença grave do tétano. Então, o que é a ótima recomendação? Primeiro, vacina. O ponto mais importante, a gente vacina todo mundo. O Brasil tem um programa de vacinação efetivo, todas as crianças são vacinadas, e lembra dos reforços que tem que ser feito do tétano. Então, pro adulto. Então, o adulto fala, já vacinei quando era criança. Não, precisa fazer reforço. Precisa na clínica sua vacina, na clínica vacinação, no seu posto de saúde, no centro de saúde, nas policlínicas, ver a sua vacinação está em dia dentro do seu calendário e reforçar a vacinação do tétano. Segundo aspecto importante, quando as pessoas vão tratar ferimentos em domicílio, muitas vezes, que não vão no serviço médico, evitar usar esses produtos que você citou, né, Antero? Esses produtos que não são esterilizados, não são limpos, então se usa produtos muito de cultura, às vezes, familiar, cultura que não tem base nenhuma e se utiliza nesses ferimentos. Por exemplo, fumo, como você citou, às vezes se trata a cicatriz umbilical, às vezes, de criança recém-nascida. Isso era muito comum no interior brasileiro, de se colocar fumo na cicatriz, colocar alguma coisa para poder cicatrizar. Então isso tem que ser evitado totalmente. Então não se usa nada, se lava com água e sabão, usa álcool a 70% ou clorexidina, que são produtos específicos para fazer esterilização, e evita-se se usar produtos que não são feitos para esterilização do local, para poder fazer a limpeza, a higienização. Quando tem um ferimento que tem necrose, tecido escuro, sofrido, isso precisa ser cuidado a nível médico, a nível de centro de saúde, policlínica, do hospital que seja, para ser debridado. Então aquela área necrótica que está morta tem que ser limpa, e ela limpa não tem mais risco do tétano. Doutor Abidão, vamos voltar aqui na questão do HIV. O fato de ter descoberto aquele coquetel e tal, e ter sido divulgado que as pessoas não morrem mais de HIV, isso não causou um certo relaxamento na prevenção da doença? É um paradoxo, né? Parece uma brincadeira, né? A gente desenvolve medicamentos efetivos, esses medicamentos são chamados TARV, né? Terapia antirretroviral eficaz, né? Potente, né? E eles foram desenvolvidos em 1996. Então nós estamos falando aí já, estamos fazendo aniversário, 2016, anos, né? São 20 anos já de drogas. Então assim, 20 anos que a gente tem a utilização desses medicamentos, são altamente efetivos para HIV. E de fato despencou a mortalidade dos pacientes, graças a Deus. Então o que aconteceu? Com o uso das medicações, a mortalidade dos pacientes, que quase todos morriam quando fazia a doença antes de 96, 97, hoje não acontece mais isso. As pessoas usam remédio, a doença é controlada e ele se comporta como se fosse uma doença crônica, como fosse diabetes, hipertensão arterial. Ele usa o remédio dele e fica bem. Sem dúvida nenhuma, houve em alguns grupos específicos há um certo relaxamento. As pessoas relaxam. Às vezes o jovem um pouco assim, mais afoito e não acredita muito, então ele acaba descuidando mais, fala, não vou morrer disso, eu uso o remédio. Então isso não pode passar nunca pela cabeça das pessoas, porque precisa fazer a prevenção, que é uma doença agressiva ainda, é uma doença de risco, e se não faz o diagnóstico precoce, o risco de complicação e mortalidade ainda são significantes. Quem tem HIV pode fazer filho? Por exemplo, o homem tem HIV, a mulher não. Se ele fizer filho, a criança tem risco de ter HIV quando nascer? O HIV, ele é transmitido por via vertical, que seria mãe e filho. Então, se a mãe está com HIV, infecção pelo vírus HIV, ela pode transmitir via vertical para o seu nenê, para o seu feto, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, tem bastante grupo hoje fazendo fertilizações, esses tratamentos de medicina fetal, para se fazer a gestação, para fazer a fertilização in vitro disso e outros mecanismos. Então existem maneiras hoje para diminuir o risco de infecção do feto. Se só o homem tiver infectado? Se a mulher tiver negativa, ela não contamina a criança. Não contamina? Não. Tá. Doutor Abidão, muito obrigado pela entrevista, pela aula, né? Mais do que uma entrevista, foi uma aula. Muito obrigado, e qualquer outro esclarecimento que o senhor julgue útil à sociedade saber,
por gentileza, faça o microfone da capital. Eu gostaria sim agradecer você, Antero, pelo convite, dizer que é uma honra e poder, se a gente poder ajudar alguém com isso, isso é mais importante ainda. De vez em quando nós vamos te chamar para ajudar. Obrigado, muito obrigado. E dizer às pessoas assim, que não criem pânico em relação às doenças epidêmicas. A gente vive com doença epidêmica há milênios, e né? quem tiver essa doença procura quem primeiro? O clínico geral ou o infectologista? Sempre atender pela rede primária de atendimento de saúde pública. Então a rede primária de saúde pública do estado, do município, ela tem que funcionar dessa maneira. Ela precisa ser o primeiro para-choque do atendimento. Então tem que se pensar assim. Então o centro de saúde, a policlínica, as UBSs, né, de maneira geral, as UPAs, se for necessário, é preciso receber primariamente esse doente. E porque as pessoas, os médicos que estão na rede primária, eles têm preparo para atender todo esse tipo de doente que nós citamos aqui dentro. É claro que para infectologia, para nós assessoramos muito mais os casos mais graves, ou que a gente possa orientar epidemiologicamente alguma coisa. Mas do ponto de vista de atendimento público, a rede primária é o primeiro contato que os pacientes precisam ter. Isso é bastante seguro, as pessoas podem ter segurança que os colegas, os médicos que são formados, são preparados totalmente para atender esse tipo de situação. Doutor Abidão, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, tá? Bom dia.